Paz do Senhor a todos, aqui quem fala é o seu irmão em Cristo, Rodrigo Ezequiel. Estou gravando aqui, vou subir já no YouTube esse vídeo. Esse vídeo vai falar sobre uma transmissão, sobre a tradução, aliás, a tradução e uma aplicação, né, uma mensagem que eu vou lançar depois para vocês, né. Espero que vocês gostem, compartilhem, né? Ajude a gente aí, eu estou fazendo com o maior carinho. Vai ser um pouquinho trabalhoso, né, esse estudo que eu vou passar para vocês. Sou um pouquinho meio desajeitado, porque eu estou um pouco nervoso, porque eu não gosto muito de gravar, mas eu estou gravando isso para vocês, tá bom? Então me ajudem aí, qualquer coisa coloque no comentário, qualquer dúvida, qualquer coisa que você queira falar, quiser fazer um curso de grego, nós temos acesso também, temos um bom professor. Quiser fazer um curso de teologia, nós temos também. E estamos aí, tá bom? Eu vou começar então fazendo uma pequena tradução de João 3,16, tá bom? E essa pequena tradução, espero que você goste, assista até o final, porque eu sei que essa parte aqui é um pouco técnica, mas eu com certeza eu posso dizer que você irá gostar. É uma coisa muito edificante, tá bom? Eu vou tentar fazer de uma maneira com que você goste do conteúdo, tá bom? Vou começar então dividindo a tela, lançando a outra tela, exatamente essa daqui. E nós temos aqui então João 3,16. Começa aqui, né? Rutugar egapesen hopteos ton cosmo hoste ton huius ton monogene redoken rina pas ho pisteuon reis auton me apoletai alechei zoei aionion. Esse é João 3,16. E nós vamos agora fazer uma pequena tradução para vocês, né? E fazendo também uma análise morfossintática para que a gente possa ganhar um pouco de conteúdo também nesse vídeo que estou transmitindo para vocês. Esse vídeo eu creio que não vai ser muito longo, mas será bem interessante. Rutos é uma conjunção com finalidade, certo? Enquanto que gar é uma conjunção explicativa. Eles estão dando uma ideia de que de ligação com os textos acima, que eu vou elucidar aqui mais tarde no verso 14 e no verso 15, para depois eles darem uma resposta do 16, né? É claro que essa resposta também vai para o 17 e tudo mais, mas eu vou parar aqui no 16. Rutusgar seria uma explicação, né, de porquê. Egapesen seria um auristo, né? Um auristo de terceira pessoa do singular, que não vai dar uma ideia de que ele amou. Quem amou? Deus, né? Porque esse egapesen está na frente, porque está em destaque, né? Então, porque Deus, Theos, né? Theos, ton cosmo, o mundo, amou, né? Porque Deus amou o mundo, né? Aí nós temos hoste. Esse hoste aqui é uma outra conjunção, né? E vai dar-nos uma ideia de forma que, para que, a fim de que, né? Então, às vezes até de tal maneira, pode até ser traduzido, como é traduzido no João Ferreira de Almeida, que ele vai dar uma ideia bem comparativa aqui, né? Então eu vou traduzir aqui para vocês como de forma que, a fim de que, né? Então, como seria essa tradução? Porque Deus amou ao mundo de forma que, ou de tal ponto que, aí aqui seria aqui, ó, o seu filho, o monogênito, né, o unigênito, né, Tom Huyon,
seria estaria aqui no acusativo. Tom monógenes, que também estaria no acusativo, né? Que seria de tal maneira que o Filho, o unigênito, deu. Aqui também nós redoquem vai estar um auristo ativo de terceira pessoa do singular. Quer dizer que ele deu, né? Quer dizer que ele deu o Filho, o unigênito. Riná é uma conjunção explicativa, né? Também com uma finalidade que seria um para quê? Para que todos os que creu, reis altu seria nele, né? Seria aqui uma preposição mais um pronome, né? Me seria não, seria um advérbio de negação. Não apoletai. Apoletai seria não morra, o que no João Ferreira estaria não pereça, mas tenha. Zoen aionion seria, mas tenha vida eterna. Então seria a tradução que você já conhece, João 3,16, com certeza de cor, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, né, que o seu Filho, o unigênito, ele deu, para que todos os que creem nele não pereça, mas tenha vida eterna. Aí eu vou falar para vocês, por que eles colocaram isso, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque ele estava tentando explicar alguma coisa. É claro que no verso 15 aqui, ó, é uma acentuação da ideia, que vai ser repetido no verso 16, né? Porque aqui está escrito, para todos os que creem nele tenham a vida eterna. E isso aqui está no verso 15. Para que todos os que creem nele tenham a vida eterna. Por que está dizendo isso? Por causa do verso 14. Cadê o verso 14 aqui? Aí, porque no verso 14 vai estar mais ou menos assim. Caecatus Moses ipsosen ton ofin ente eremu rutus e fotenai deiton ruion ton antropo. O que vai ser? E como Moisés, aqui ó, olha que bonito está escrito Moisés em grego, né? E como Moisés levantou Tom ofis, que seria a serpente, ente eremo, aqui estaria aqui estaria no dativo, com uma preposição mais um dativo, seria um locativo. Então, como Moisés levantou a serpente no deserto, certo? Aqui nós teremos uma localização no deserto. Aí lembra do rutos aqui, ó? Para que, essa palavra que eu vou dizer no final, para que é necessário, que seria seria aqui, ó, necessário o Filho do homem, e ipsotenai seja levantado, entendeu? Então como seria essa tradução? E como Moisés levantou a serpente no deserto, rutos seria, vamos colocar aqui uma outra tradução, de igual modo, tá? De igual modo, é necessário que o Filho do homem seja levantado. Então, como Moisés levantou a serpente no deserto, de igual modo, é necessário que o Filho do homem seja levantado. Para quê? Para que todos os que creem nele tenham vida eterna. Aí vem o João 3,16. Porque Deus amou o mundo, né, de tal maneira que, vamos falar assim, ó, que deu o seu Filho
o unigênito, para que, aí vem a repetição do verso 15, né? Todos os que creem nele, reis autum, não, aí ele até acrescenta, não pereça. Esse me apóleta é o acréscimo do verso 16. Aí vem a continuação aqui, ó. Mas, olha aqui, ó, como que tá igual agora, ó. Tenha vida eterna. Por que que Cristo disse isso? Bom, vamos voltar aqui para vocês verem o meu rosto. Pronto. Tenho aqui em mãos a NVI e eu vou ler um trecho aqui para vocês que está em Números capítulo 21, verso 5 em diante. Como está na NVI, talvez vai ficar um pouco diferente aqui do seu. Não vou jogar na tela aqui, vou fazer uma leitura aqui mesmo. Tá bom? Partiram eles do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho, e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos essa comida miserável. Em outras versões vai estar esse pão tão vil. Que horror. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo, e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse: Pecamos, quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore, pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: Faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverás. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Então vamos então para a aplicação, certo? Da mensagem. É o seguinte, o que aconteceu aqui? Primeiro vamos comentar sobre Números 21. O povo pecou, blasfemou contra Deus e negaram o pão. Negaram o pão do deserto. Estava enjoado, estava com fastio, estava com nojo do pão. Como o pão é o próprio Cristo, eles estavam negando a Cristo e negando os seus mandamentos, negando a sua mensagem. E é isso que mais ou menos o homem faz dia após dia. O homem nega Cristo, o homem nega a necessidade de salvação e o homem quer viver sem Jesus. O homem sabe que o pão está ali, só que ele acha o pão nojento, ele acha o pão vil. E o homem dificilmente reconhece isso. Só reconhece quando aceita que por causa de negar o pão, ele está envenenado com a serpente. A serpente do pecado mordeu ele. A serpente do pecado, então, colocou nele uma maldição de morte. E esta maldição de morte não é apenas uma morte física, mas uma morte eterna. Por causa desta morte, o homem não tem como se salvar. O homem não tem como fugir desta realidade. Então, o que ele faz? O que ele tem que fazer? Ele tem que chegar até a cruz, que é um tipo, essa representação da serpente que foi levantada no deserto. Essa serpente de bronze, ela é uma representação da cruz, ela é um tipo de cruz. E o que nós temos que fazer? Nós temos que olhar para a cruz. Olhar para a cruz e reconhecer. Quando você vê a serpente de bronze, você reconhece que aquela serpente está representando também você, está representando os seus pecados. Que você merecia morrer, mas alguém morreu no seu lugar. Você olhando para a cruz, você vai lembrar dos seus pecados e que você precisa de um Salvador. E esse Salvador é Jesus. E é isso que Cristo diz. Que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que Cristo seja levantado lá no deserto, lá em Jerusalém, lá no monte chamado Gólgota. Para quê? Para que todo aquele que nele crê, que crê nesse sacrifício, que crê por que Cristo foi levantado na cruz, não pereça, não morra como aqueles que morreram no deserto. Aqueles que não quiseram
que não aceitaram olhar para a serpente, não precisava fazer nada, só olhar para a serpente. E eles seriam salvos. Então é por isso que Cristo diz que assim importa, assim, que todos aqueles que olhassem para Cristo seriam salvos. Porque Deus, aí ele vem o verso 16, porque Deus amou o mundo. Ele fez isso tudo por amor. Tudo por amor. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que ele deu o seu filho único. Monogênese significa o único da espécie. Mono seria um. E Gênesis seria criado. O único criado. O único com a mesma criação, com a mesma consubstância do Pai. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esta é a mensagem da cruz. Que você não precisa fazer nada para ser salvo. Você só precisa aceitar Jesus. O resto, Jesus faz por você. Entende? Esta é a mensagem que eu trago hoje para você. É a mensagem de salvação, uma mensagem de esperança. Eu espero que você consiga entender isso. Toda aquela parte que eu mostrei para vocês, vou colocar aqui. Tudo isso aqui é muito lindo. Maravilhoso. Verso 16. Olha que coisa linda. Espero que vocês consigam acompanhar, né? Mas se não for Cristo nos salvar da maldição da serpente, nós morremos. Nós morremos. E em troca desta morte, Jesus ele tem uma vida eterna para nós. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Como eu disse, foi acentuado duas vezes, no verso 15 e no verso 16. Porque é isso que Cristo quer dar para você. É isso que Deus Pai quer dar para você. Vida eterna. Tá ok? Então, é isso que eu queria passar para vocês. Fique com Deus e até a próxima.